Ponto de partida de sexta-feira no ar, e como vocês sabem, nesse ponto de partida de sexta não tem teleprompter, não tem roteiro, sou eu, são vocês, são os diversos comentários, as provocações, as críticas, as queixas, até os elogios eventuais que vocês possam fazer nos pontos de partida ao longo da semana. E eu queria começar com uma conversa de um comentário crítico que é bem mais profundo do que eu acho que a pessoa manifestou, tá? Tem ideia de ter manifestado. Literature 392, gostei do literature. Pedro conhece o princípio da presunção de inocência? Ou ele finalmente deixou de ligar para os processos judiciais para ganhar cliques? Acredito que há a grande possibilidade de ele ter tentado um golpe, ele Bolsonaro, né? Mas só teria uma opinião acerca de ele ter tentado ou não após o devido processo judicial e segmento do processo das instituições públicas democráticas. Não é jornalista nem o povo que faz o julgamento de algum crime ou investigação, relatório muito menos. Pedro Doria é cada vez mais perdendo aquilo que um ano atrás me fazia admirar ele tanto. Ô, Literature, vamos lá. Eu acho que você está confundindo duas coisas muito diferentes, tá certo? O princípio do devido processo, o princípio da presunção de inocência não tem rigorosamente nada a ver com o princípio de liberdade de expressão e liberdade de opinião. Você como cidadão brasileiro, eu como cidadão brasileiro, nós temos o direito de ter opinião a respeito de qualquer coisa. Inclusive a respeito da culpa ou não culpa de pessoas perante acusações as mais diversas. Eu posso ter opiniões absurdas, cara. Eu posso ter opiniões absurdas. Eu posso até manifestar essas opiniões absurdas. Em alguns casos, eu posso vir a ser processado pela manifestação de opiniões absurdas, mas eu posso ter o direito de tê-las, tá certo? Quando a gente fala do princípio da presunção de inocência, o princípio da presunção de inocência é aquilo que garante a Jair Bolsonaro o direito de estar livre nesse momento. O que eu quero dizer com isso? Quem tem que cumprir o princípio da presunção de inocência é a justiça e ninguém mais. Porque a justiça é a única que tem o poder de botar alguém atrás das grades ou tirar alguém. A justiça é que tem o poder de impor penas às pessoas, seja uma pena de uma multa, seja uma pena de devolver alguma coisa para alguma pessoa, de sair de um apartamento, seja a pena de tirar a liberdade daquela pessoa. A justiça, porque tem este poder, os juízes, porque têm este poder, precisam obedecer o processo, o princípio da presunção de inocência. Eu não tenho esse poder. A partir do momento que eu não posso tomar a decisão de tirar a liberdade de Jair Bolsonaro ou de qualquer outra pessoa, eu não estou obrigado a seguir nenhum tipo de princípio de presunção de inocência. Aí tem uma segunda conversa que a gente pode e deve ter, que é uma conversa sobre responsabilidade. Qual tipo de responsabilidade que eu tenho? O tipo de responsabilidade que eu tenho, que eu me cobro profissionalmente e que vocês podem, devem me cobrar profissionalmente, é a respeito de ser o mais honesto com vocês que eu sou capaz de ser quando a gente trata de informações e fatos. Ou seja, as minhas opiniões devem ser baseadas em fatos, fatos que eu compreendo serem verdadeiros tanto quanto possível. Sempre que for possível, eu tenho que dar para vocês algum tipo de pista de onde vocês conseguem esses fatos. Então, se eu falo de uma pesquisa de opinião, eu estou falando, olha, é pesquisa que a Quest, que é o IPEC, que o Datafolha, que a ideia Big Data, que a Atlas acaba de soltar. Tem esse número XYZ, eu dei para vocês a fonte. Se eu estou citando para vocês um índice de inflação, eu cito para vocês que eu, sei lá, estou trabalhando com IPCA, com o IGPM, que eu estou trabalhando. Se eu estou, entende? Eu tenho que dar algum tipo de maneira, se eu estou citando números de, olha, a bancada de
tal partido é de tantos deputados, vocês sabem que se vocês forem lá no site do Congresso Nacional, vocês vão ver qual é a lista das bancadas. Quer dizer, os fatos que eu uso, eu preciso, tanto quanto possível, dar para vocês uma ideia de fonte, de onde que vocês conseguem conferir esses dados. Se eu uso dados da história, vocês sabem, olha, fulano foi presidente entre tal período e tal período, vocês sabem que se vocês abrirem um livro de história, vocês vão conferir, de fato, fulano foi presidente durante tal e tal período. Se eu me viro para vocês e falo, olha, houve uma tentativa de golpe aqui ou ali, eu estou partindo do princípio de que vocês sabem que vocês podem ir lá e conferir aqueles fatos, tá certo? Então, tudo que eu tenho falado a respeito de Jair Bolsonaro, de Walter Braga Neto, da tentativa de golpe de Estado que se deu, que eu tenho absoluta certeza de que se deu, eu tenho atribuído essas informações todas ao inquérito da Polícia Federal. É um inquérito de quase 900 páginas. Você pode estar aí vivendo a ilusão de que esse inquérito não quer dizer nada, mas esse inquérito, ele quer dizer. Esse inquérito vem da Polícia Federal brasileira. É da instituição mais alta de investigação policial que existe no Brasil. Esse inquérito tem ali depoimentos. Esses depoimentos são depoimentos que aconteceram. Esse inquérito tem provas, tem documentos, tem a transcrição de conversas que aconteceram. Esses são fatos. Por que são fatos? Porque eles vêm da apuração, da investigação da principal força policial de investigação brasileira. Esse inquérito vai servir de base para a acusação que será feita pela Procuradoria-Geral da República. Eu tenho certeza de que essa acusação será feita de maneira formal e que Jair Bolsonaro vai ser réu de uma tentativa de golpe de Estado, porque eu converso com pessoas da Procuradoria-Geral da República, porque outros colegas jornalistas conversam com pessoas da Procuradoria-Geral da República. Eu tenho uma boa pista de que Bolsonaro, inclusive, deve ser condenado. Eu faço essa aposta. E não é apenas porque eu desejo, porque eu quero, é porque eu tenho fontes dentro do Superior Tribunal Eleitoral, desculpa, né? Superior Tribunal Federal, o STF. Outros colegas jornalistas têm fontes, algumas são as mesmas fontes que eu tenho, outras são outras fontes que eu tenho, que eu não tenho, que são pessoas que eu não converso. E a gente tem uma boa noção de como que os juízes... o que os juízes estão achando do inquérito, porque eles todos estão lendo ali. Então, eu posso manifestar opinião a respeito do que eu acho do inquérito. Eu posso me virar e falar porque é um direito fundamental da democracia a liberdade de imprensa e a liberdade de opinião, de livre manifestação da opinião. E eu estou absolutamente dentro da Constituição enquanto eu estiver falando aqui com a minha cara, sem ser de forma anônima, eu tenho pleno direito da manifestação dessa opinião e eu tenho o dever profissional de explicar para vocês em que eu me baseio para construir a minha opinião de que Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Essa é uma análise baseada em fatos cuja origem eu deixo sempre claro em todos os pontos de partida, em todos os artigos que eu escrevo. Então, você está fazendo uma confusão aí, é um pouco como se você estivesse dizendo que nenhum brasileiro, em momento algum, pode ter uma opinião a respeito de se um julgamento valeu ou não valeu. Você está dizendo que nenhum brasileiro pode ter, antes de um juiz bater o martelo, opinião a respeito de se alguém cometeu um crime ou não cometeu. Você pode ter essa opinião. Tem um bando de gente que vive aqui nos comentários dizendo que acha que
o julgamento do presidente Lula foi revertido de forma errada pela justiça. As pessoas têm o direito de ter essa opinião. Tem um monte de pessoas que vêm aqui dizendo que não houve nenhuma tentativa de golpe. As pessoas têm o direito de ter essa opinião. Todas são opiniões absolutamente legítimas, assim como você pode ter o direito de achar que Adriana Galisteu foi injustiçada ou não pela família do piloto Ayrton Senna. Você pode ter opinião a respeito de muitas coisas. Se por um acaso a sua opinião causar algum tipo de dano a alguma pessoa, essa pessoa tem o direito de processar você por calúnia, por difamação, por o que for. É assim que funciona numa democracia. Então, de alguma forma, você misturou os canais. E chegou à conclusão de que eu ou qualquer um assistindo aqui não pode ter uma opinião a respeito de nada, enquanto a justiça não determinar. Só é assim em ditaduras, tá bom? E eu não estou brincando não, tá? Opinião pública é uma das grandes benesses da democracia, a liberdade para que haja uma opinião pública, a liberdade para que haja um debate público, porque não é apenas uma questão de opinião pública aqui. É importante que a sociedade se manifeste com tanta indignação quanto possível a respeito daquilo que apurou a Polícia Federal. É importante que Jair Bolsonaro tenha o direito ao melhor advogado que ele quiser contratar? Sim. É importante que a Justiça forneça para ele um defensor público, caso ele não tenha condições de arcar com os custos da sua defesa? Sim. São todos direitos garantidos a ele como cidadão brasileiro no Brasil. E já que ele não conseguiu derrubar a democracia, ele tem todos esses direitos. Ele tem o direito de não sofrer nenhum tipo de penalidade enquanto não for provada a culpa dele. A prova da culpa dele começa com esse inquérito. E ela será posta em questão ou não pelos advogados, pela Procuradoria-Geral da República de um lado e pelos advogados de defesa de outro, a partir do momento que tiver início o julgamento. E a gente vai assistir esse julgamento. E esse julgamento vai ser extremamente didático, sabe? Porque esse julgamento vai ensinar para os brasileiros muito a respeito do que foi essa tentativa de golpe. Agora, a construção da opinião pública a respeito desse julgamento começa antes do julgamento. Começa no debate público, porque esse é um tema que é de interesse público. Se um ex-presidente da República, enquanto estava no cargo, um ex-presidente vivo, enquanto estava no cargo, tentou um golpe de Estado, isto é de interesse público. E, portanto, em essência, dever de cidadania estudarmos todos os cidadãos brasileiros esse caso e formarmos nossa opinião a respeito disso. É dever jornalístico para todos os jornalistas políticos estudarem esse caso, para se manifestarem a respeito disso, para trazerem sua opinião embasada para o debate público, para estimular que a conversa sobre essa tentativa de golpe de Estado tenha acontecido. Então, de alguma forma, você compreendeu que o dever de presunção de inocência se deve a todos os cidadãos, sem ter percebido que, se a presunção de inocência fosse dever de todo cidadão, você estaria calando o debate público, que é uma coisa que não pode acontecer jamais. O dever de presunção de inocência pertence apenas àqueles que têm o poder de punir. Eu não tenho o poder de punir. Eu não tenho o poder de bater um martelo aqui e estabelecer uma pena para qualquer pessoa. Eu não sou um juiz, eu não tenho esse papel. O juiz precisa ser imparcial. Eu não preciso. Melhor, eu não tenho qualquer obrigação de imparcialidade.
Eu tenho uma preocupação com imparcialidade num sentido diferente, que é num sentido de honestidade a respeito de quais são minhas opiniões e formalidade formalidade e transparência no sentido de explicar para vocês, como analista político, isso é uma questão profissional, não uma questão constitucional, é uma questão profissional, uma questão de dever ético profissional, de ser o mais formal possível e o mais transparente possível para deixar claro para vocês como e com base em que eu construo minhas opiniões. E aí, em cima dessa construção de opinião, que é o meu trabalho profissionalmente, vocês podem chegar à conclusão de se vocês concordam ou não comigo. Aliás, quanto mais analistas vocês lerem, melhor vocês poderão formar a opinião de vocês, inclusive você, literature. Então, o que você precisa, na verdade, é consumir a maior quantidade possível de analistas que estão mergulhados nesse inquérito da Polícia Federal, a não ser que você mesmo queira mergulhar nas 900 páginas do inquérito, não tem problema, você também pode como cidadão. Em não tendo tempo para isso, ou paciência para isso, quanto mais analistas construírem suas opiniões e te explicarem como construíram suas opiniões, quanto mais analistas você tiver tido acesso, seja ouvindo, seja lendo, seja assistindo, mais rica e mais responsável vai ser a opinião que você vai construir a respeito disso, para que você, como cidadão bem informado, possa assistir ao julgamento já tendo uma boa noção de o que você espera que aconteça, para que você possa, ao fim, concordar ou não com o resultado do julgamento. Ainda assim, a minha opinião, a sua opinião, é irrelevante a respeito de como ele será julgado ou não. Mas ela é importante porque, independentemente dos impactos judiciais, o impacto, por exemplo, sobre a liberdade futura ou não de Jair Bolsonaro, existe um impacto político. E este impacto político depende da nossa opinião a respeito de se houve o crime ou não, a respeito de qual o tamanho da gravidade do crime. Eu acho que é extremo. Outras pessoas podem achar outras coisas. Mas a construção dessa opinião tem direto impacto em como votaremos em 2026 e como votaremos adiante, de como compreendemos a história recente do Brasil. É fundamental que a maior quantidade possível de brasileiros comecem a construir sua opinião a respeito dessa tentativa de golpe de Estado o mais rápido possível. Então, se isso é uma coisa que está te esmagando, feito um superego, que você acha que você não pode ter uma opinião a respeito disso enquanto o Supremo não julgar, e se você acha que é sua obrigação concordar com a decisão do Supremo, me permita te livrar desse encosto. Você não tem essa obrigação, você pode ter uma opinião a respeito, e quando o Supremo tomar a decisão final, que é aquela que vai decidir pela liberdade ou não de Jair Bolsonaro, quando o Supremo tomar a decisão final, você está livre para concordar ou discordar dela. Isto posto, eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e este é o último ponto de partida do ano. Eu vou tirar um recesso. Eu preciso descansar. Foi um ano exaustivo. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Inácio Loyola de Brandão tem um conto de Natal futebolístico que a gente está trazendo inédito, exclusivo para o Meio. É um dos maiores escritores vivos brasileiros. E a gente vai publicar esse conto de Natal. É uma história tão graciosa, tão delicada, tão brasileira sobre futebol, que a gente publica no Meio para todos os assinantes premium a partir de amanhã. E se você ainda não é assinante premium, olha, a assinatura premium anual, quer dizer, você tem direito ao streaming do Meio, você tem direito à edição de sábado, ao Meio Político, você tem direito a desconto em todos os nossos cursos, tá? Por R$120, são R$10 por mês. Eu, se fosse vocês, assinava o Meio agora, porque
até o iniciozinho de janeiro essa assinatura. Eu até daria umas assinaturas de presente de Natal. E esse aqui, esse é o último ponto de partida do ano. OVV Ribeiro. Primeiro comentário no PDP, e antes de mais nada quero agradecer a toda a equipe do meio pelo trabalho que vem fazendo. Jornalismo sem lado, sem medo e muito bem estruturado. Parabéns. Obrigado, cara. Mas vamos lá. A gente, durante o governo Bolsonaro, falou muito sobre a importância da democracia e também voltar à normalidade institucional. Lula foi eleito e cá estamos, na normalidade do fisiologismo de um legislativo completamente alheio aos interesses do país e nem um pingo de compromisso em fazer do Brasil um lugar melhor. A democracia brasileira, como a conhecemos, mas sem um presidente golpista ameaçando romper o regime democrático, ao mesmo tempo que trabalhava a favor da pandemia, forçando o Congresso a ser o parecer mais sensato. A questão é, como a gente sai do pêndulo democracia deficiente / ditadura e se transforma numa nação onde as pessoas eleitas estão de fato preocupadas com o país, em vez de o próprio poder e bolso. Confesso que não vejo solução para o Brasil e, putz, isso é triste demais. Olha, eu entendo a frustração, tá? Primeira coisa que eu acho que é importante... Tá caindo um toró lá fora que você não tem ideia. Primeira coisa que eu acho que é importante compreender é o seguinte: a democracia brasileira já foi melhor do que ela está agora, tá? A democracia brasileira era muito melhor em 2010 do que ela está agora. A democracia era ainda melhor no ano 2000, no ano 2005. Ela era muito mais funcional. O Congresso Nacional não era tão ruim. Agora, isso foi um processo de construção. A gente tinha um Congresso bastante sofisticado até nas primeiríssimas eleições da nova República, com políticos muito experientes, tal. O Centrão era muito menor, era menos fisiológico, tal. Mas, em compensação, você não tinha uma coisa azeitada de presidente da República, tipo Itamar e o Collor. Eles não conseguiram, mesmo o Sarney, não conseguiram ter uma relação Congresso-Executivo que funcionasse. Era uma crise institucional atrás da outra, né? O Collor não caiu sofrendo impeachment à toa. Não foi só por corrupção, não foi só por causa do confisco da poupança. Agora, independentemente disso, isso é uma coisa que começa no governo Fernando Henrique, ainda está lá no governo Lula, aí começa a desandar. A partir de 2012, 2013, a gente começa a ver degringolando muito o poder executivo. A gente tem um problema. No governo Dilma, a gente tem um problema no governo Temer e a gente tem um problema no governo Bolsonaro. Por quê? Porque são os três presidentes fracos. São presidentes fracos por motivos diferentes. A Dilma, porque era muito má política. Ela era extremamente incompetente politicamente. Ela tem um determinado momento que ela decide limpar. Veja, ela percebia muita corrupção e muitas acusações de corrupção dentro do governo, e ela decide começar a limpar, começa a demitir um monte de ministro, desde o início do governo dela. E esse troço desmonta a relação que existia do executivo com o legislativo. Ela fragiliza as relações dela com o legislativo. Cara, isso é desde 2011, tá? E começa com o ministro petista, começa com Antônio Pallotti, que é a primeira demissão. A Dilma era uma presidente que não recebia deputados. Ela não queria conversar com o deputado. Isso rompe a relação da Dilma com o executivo e obriga o legislativo, né, o Congresso Legislativo perdão, é o final de ano. Isso rompe a relação executivo-legislativo e obriga o Congresso já que a moeda de troca dos deputados para fazer base, aí a gente não precisa explicar o que é o presidencialismo de coalizão,
Mas deputados precisam levar dinheiro para suas bases. As bases cobram disso. Isso é o que elege um deputado. É assim que funciona o sistema brasileiro. Se a gente quisesse um sistema que funcionasse diferente, a gente precisava de outras regras. Com essas regras, o funcionamento é esse. Então, e veja, pork barrel, que é essa coisa de deputado que troca voto no Congresso por levar dinheiro para a base, é uma coisa que tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, tem na França, tem na Inglaterra, em países onde o voto é distrital, isso é até, de certa forma, mais agudo. Isso não é uma coisa ilegítima, embora às vezes seja descrito. Existem maneiras ilegítimas de fazer, mas quando é feito com transparência, é meio que parte do jogo. Como eu estava dizendo, países com votação distrital, esse troço é até mais agudo. Mas, enfim, o Congresso começa a buscar poder e cria as emendas impositivas em resposta ao fato de que a Dilma começou a limar o Congresso do governo dela. Entendeu? Ué, bem, se a presidente acha que não precisa da gente, a gente continua precisando levar dinheiro para as nossas bases. Como é que a gente faz? Cria as emendas impositivas. Dilma cai porque não tinha ninguém com amor por ela no Congresso Nacional. Ficou impopular, não tem base no Congresso? Rodou, compadre. É assim que é o jogo. As pessoas podem achar que isso é ilegítimo, que não é. A partir do momento que as regras do jogo político permitem isso, e o impeachment é permitido nas regras do jogo político, vai acontecer. Aí vem o Temer. O Temer é diferente. O Temer sabe que ele precisa de uma base no Congresso. Só que, como ele tem essa base no Congresso, ele constrói essa base no Congresso, ele é um presidente que foi posto pelo Congresso após o impeachment da presidente Dilma, mas ele está sob as flechas de Rodrigo Janot. Por 2 vezes, a Procuradoria-Geral da República pede ao Congresso Nacional a autorização para a Câmara dos Deputados, né? Para que o presidente Michel Temer seja julgado no Supremo. E o Temer precisa bloquear essa autorização no Congresso, ele abre as pernas, ele dá tudo que o Congresso pede. O Temer é um presidente fraco, é um presidente que está sob bombardeio, e ele é obrigado a se render ao Congresso. Aí vem o Bolsonaro, desde 19, 20 e 21, o discurso dele golpista está ao máximo, e a pressão sobre o Congresso por causa do discurso dele no 7 de setembro, esse discurso obriga essencialmente o Congresso a começar a conversar sobre impeachment. E aí, quando o Congresso começa a conversar sobre impeachment, e essa conversa começa, o Bolsonaro entrega o orçamento para o Congresso Nacional. Quando o Lula assume, o jogo político mudou. Então, o ponto aqui que eu estou fazendo é o seguinte: eu sei que as coisas parecem ruins, e as coisas estão ruins. Eu dei o exemplo do Congresso, mas por problemas similares, o Executivo perdeu muito poder, o Executivo se enfraqueceu muito, mas não foi só o Legislativo que se fortaleceu, o Judiciário também se fortaleceu. Os dois estão fazendo muita política, os dois estão intervindo muito nos poderes uns dos outros. Então a gente está com uma república em desequilíbrio. O fato de não termos mais um presidente como Bolsonaro não resolve todos os problemas da crise que começou em 2013. Eu boto o marco como 2013, outras pessoas botam como 2011, mas é por ali, tá? A crise se pôs, a crise está acontecendo, a crise deixou a nossa república mais fraca, deixou nossa democracia fragilizada, e ela precisa de ter tempo para ser resolvida. A gente não escapa disso. Alain Rugueiro, ou Alain Rugero. Se houve tentativa de golpe de Estado no Brasil, o que aconteceu na Coreia do Sul recentemente? Alain, sua pergunta é espetacular. O que aconteceu na Coreia do Sul recentemente foi um golpe de Estado. E eu acho que essa diferença não está clara para as pessoas. Qual é a diferença entre o que aconteceu na Coreia do Sul e o que não aconteceu no Brasil? O que difere os dois momentos? Bem, na Coreia do Sul, o presidente da República
decretou estado de sítio, uma lei marcial, que é mais ou menos o mesmo efeito, e o exército cercou o Congresso Nacional sul-coreano de forma que isso impedisse os deputados de entrarem na Assembleia Nacional, no Congresso Nacional. Lá houve um golpe de Estado. Aqui, o presidente queria declarar o estado de defesa e cercar, no caso, o TSE, para derrubar a eleição de 2022. E ele não fez isso porque ele já sabia de antemão que o exército não obedeceria à ordem. Que, pelo contrário, ele poderia receber uma voz de prisão do comandante do exército. Essa é a diferença. Na Coreia do Sul aconteceu um golpe de Estado, foi dado pelo presidente da República. Aqui no Brasil não aconteceu porque o presidente da República sabia que o exército não obedeceria à sua ordem. Por que ele sabia? Porque o comandante do exército falou isso para ele. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque o comandante do exército contou para a Polícia Federal o que aconteceu. E o comandante da aeronáutica corroborou a história. Então, a diferença é que na Coreia do Sul aconteceu um golpe de Estado. Mas aí você se vira e fala, mas o presidente da Coreia do Sul não é um ditador, pelo contrário, acabou de sofrer impeachment da Assembleia Nacional, do Congresso Nacional. É verdade, porque o que aconteceu é o seguinte, o golpe de Estado foi dado, os militares cercaram o Congresso, tentou-se tirar o poder do Congresso Nacional. No entanto, o golpe de Estado não deu certo. Os deputados ocuparam, ainda assim, o parlamento, derrubaram a lei marcial, derrubaram o estado de sítio, abriram um processo de impeachment e votaram o impeachment do presidente da República. E agora está na Suprema Corte a decisão final de se o impeachment vale ou não vale. Tem um debate jurídico lá, eu não sei exatamente como é que funciona como é que funcionam os procedimentos legais. As pessoas acham que um golpe de Estado só acontece quando você instaura uma ditadura. Houve um golpe de Estado na Turquia, 6, 7 anos atrás, que durou 2, 3 dias até que o presidente Erdogan conseguiu reverter o golpe de Estado. Houve golpes de Estado na Venezuela que não deram certo. O Hugo Chávez deu um golpe de Estado, depois sofreu um golpe de Estado. E o Chávez não conseguiu derrubar o presidente da época e não conseguiram derrubar o Chávez, embora o Chávez tenha sido tirado da presidência por 1 ou 2 dias. O ponto fundamental aqui é um golpe de Estado pode ser dado sem dar certo. O que aconteceu no Brasil é que o golpe de Estado foi tentado, foi todo organizado, houve tocaia, foi planejado, gente foi deslocada. Quer dizer, houve todos os movimentos para se dar o golpe de Estado e, no último momento, o golpe de Estado não foi dado. Porque quem tentou dar não conseguiu arregimentar todas as forças necessárias para concretizar o golpe de Estado. Se o Bolsonaro tivesse dado um golpe de Estado, eu acho que, assim como na Coreia do Sul, o golpe de Estado não teria dado certo. Mas o dar o golpe de Estado não implica em o golpe de Estado dar certo. A tentativa de dar um golpe de Estado não implica dar o golpe de Estado e não implica que, se fosse dado, teria dado certo. Faz sentido? Não é difícil. E sim, eu entendo que você e muitas pessoas estejam confusas a respeito disso. Essa confusão está sendo plantada propositalmente. As pessoas acham que dar um golpe de Estado é 1964. 1964 foi um golpe de Estado que se estabeleceu, que deu certo. Nem todo golpe de Estado dá certo. O que aconteceu foi que foi tentado um golpe de Estado, não que foi dado um golpe de Estado. Na Coreia do Sul foi dado um golpe de Estado. E o golpe de Estado dado fracassou. Tá certo? Felipe Lott.
Pedro, o que faltou para termos mais generais legalistas como Lott que impedissem o golpe militar político em 1964 e disciplinassem os quartéis como ele fez em 1955? O generalato atual foi formado na ditadura? PS, não sou parente do Marechal, minha patente paulista italiana é mais baixa e a mineira britânica, do que a mineira britânica dele. Mas parabéns por trazer sua história das páginas brasileiras recentes. Lott é provavelmente o mais importante personagem ocultado / esquecido. Felipe, uma pena que você não seja parente do Marechal, é uma grande figura histórica, uma figura tão importante da nossa história, né? Cara, tinha muito general golpista em 1955. Muito general golpista. O que aconteceu é que o Lott era um cara de uma imensa coragem pessoal. Imensa coragem pessoal. E veja, a maneira como o Lott agiu em 1955, deslocando um tanque de guerra e botando esse tanque de guerra na frente do Congresso Nacional, apontando o canhão não para o Congresso, mas contra o Congresso, assim do tipo, venham fechar o Congresso Nacional, e permitindo que o Congresso Nacional cassasse, fizesse o impeachment de um impeachment imediato de um presidente da República golpista. Aquilo foi um ato de bravura, um ato de coragem do Lott que ninguém teve em 1964. Então, não quer dizer que tivessem muitos legalistas em 1955 e poucos legalistas em 1961. É que em 55 os legalistas ganharam por causa de um ato único de bravura de um militar. Em 1964 não houve. A gente sabe de 5 generais legalistas em 2022. Eles não tiveram o ato de botar um tanque na rua dizendo não vai ter golpe. Eles não precisaram fazer isso. Mas isso é uma conversa importante porque eu acho que as pessoas não compreenderam, sabe? O quanto que, às vezes, você ser a figura naquele colegiado de 15 generais 4 estrelas, você ser a figura que se vira e fala não, ostensivamente diz não vamos fazer, tem uma coragem nesse troço. Esses caras são Lotts modernos. Eu entendo que não esteja sendo reconhecido dessa forma por muita gente, porque o tanque de guerra na rua todo mundo vê, né? O não dentro de uma sala fechada, dentro a qual aquelas pessoas, quase ninguém faz uma manifestação, ninguém faz manifestações públicas, ninguém conta com detalhes exatamente como é que foram os debates, como foram as conversas. Cara, isso... Mas nós tivemos Lotts. Nós tivemos Lotts que conduziram de uma forma menos violenta a resistência, sem a necessidade de fazer uma exibição física de um tanque. Porque eles reverteram dentro do alto comando do Exército. Mas eu não vejo diferença entre esses caras e o Lott, porque não tem diferença entre esses caras e o Lott. Enfim. Eu diria até que talvez eles tenham sido mais elegantes, porque eles conseguiram fazer a coisa sem ações públicas, atos públicos de violência. E por não terem feito atos públicos de violência, como o Lott fez, talvez não seja registrado na história o que de fato foi. Eu queria muito que eles viessem a público contar essa história. Contar como é que foi aquele mês e meio dentro do alto comando do Exército Brasileiro, sabe? Enfim, gente, é mais do que sextar, né? Olha, se vocês celebram Natal, Feliz Natal.
Se vocês celebram Hanukkah, celebrem suas velas. Se vocês celebram alguma outra festa, Feliz Ano Novo. Muito obrigado por estarem aqui. A gente cresceu bastante o meio esse ano e isso tem muito a ver com a presença de vocês aqui. Então, muito obrigado. Feliz Ano Novo. O Meio está com uma promoção imperdível nesse final de ano. Assinatura anual do Meio Premium por apenas R$ 120, o equivalente a R$ 10 por mês. Por R$ 10 você ganha acesso ao streaming do Meio Premium com todos os nossos programas e documentários exclusivos. Muito conteúdo em texto de primeiríssima qualidade e ainda pode adquirir os cursos do Meio com desconto. Curtiu? Então corre que a promoção só vai até 5 de janeiro.